vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a estar aqui junto, participando, conhecendo os estudos, assistindo às lives. Trago nesse instante, então, a continuação do nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Se você não assistiu a introdução e os vídeos anteriores, convido você a estar acessando ou estar aqui participando dos nossos estudos. Continuamos então, através da narração de Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos, às veros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, arrastando-nos de volta a um antro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos, por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado por outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se as entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama, com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados? Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas, inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida, nessas horas criadas, pelos nossos próprios pensamentos distanciados da luz e do amor de Deus. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoriamente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo, que era carcomido lentamente, sob nossas vistas estupefatas. Que morria, era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E, ó tétrica magia que ultrapassava todo poder,
que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível! Punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso, tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada de montanha ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Então aqui Camilo vem narrando a forma como eles ficavam numa perturbação mental, espiritual muito grande. Pensavam que iriam morrer de verdade quando cometeram o suicídio. Mas quando se confrontaram com a vida, além da morte do corpo físico, se defrontaram com uma realidade muito dolorosa, sentindo as dores constantemente do ato do suicídio praticado, sentindo a perturbação de outros que se encontravam na mesma loucura em locais do submundo, locais de escuridão, locais de isolamento, aonde não nasciam flores, aonde apenas a dor, o frio, o isolamento, perturbações mentais, confusões, brigas, aonde afloravam apenas as paixões inferiores e torturantes, que viviam constantemente. Não que não recebessem orações, recebiam o amparo e o socorro espiritual, mas a sua perturbação, a sua cabeça presa ao acontecimento daquele momento, não deixava com que eles vissem o amparo que recebiam e nem mesmo que fossem capazes de fazer uma prece e de uma oração. Por isto, sofriam constantemente a dor do que haviam causado, seja por um tiro, enforcamento, seja qual for a situação que lhes haviam dado fim ao corpo físico. E acompanhavam o seu corpo físico morrendo aos poucos, sendo destruído pela natureza, ou seja, pelos vermes e outros insetos e tudo que havia ali destruindo o seu corpo físico. Estavam presos ainda às cenas, presos à visão da perturbação, como se ainda estivessem e fossem donos daquele corpo que haviam usado enquanto estavam aqui na Terra. E Camilo continua nos narrando. Retrocedíamos, mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se a confusão. Agora a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes a que emprestava realidade integral. Julgávamo-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões do suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam da situação anormal, para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar.
apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento, como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos multiplicavam. Submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus, olvidando no egoísmo passional de que deram provas. Sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo paterno, eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas, que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na essência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. A tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes, atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações existia, e vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Então aqui Camilo vem nos trazer, Camilo Cândido Botelho, narrando a tantos e tantos espíritos que sugestionam nós, enquanto aqui estamos encarnados, ao suicídio, porque estão presos a dores e viciações que ainda se alimentam e alimentam nos outros. Sugestões a vícios de sexo, de álcool, drogas, atitudes degradantes. E ao nos afinizarmos com estes, eles cada vez mais vão ganhando espaço em nossas vidas, vão cada vez mais sugestionando. E ao nos afastarmos da prece, nos afastarmos da oração, daqueles que amamos e que nos amam também, nós vamos entrando cada vez mais neste mundo e sendo cada vez mais presas de sugestões de uma obsessão simples, que são torpedos lançados mentalmente para nós. Nós vamos pouco a pouco
num passo lento ou um pouco mais rápido, sofrendo obsessões, fascinações, aonde tudo o que aquele espírito que me sugestiona aos atos cruéis e errados é certo, e todos aqueles que tentam me avisar que eu estou num caminho errado, eu viro as costas e me afasto, e sou uma presa cada vez mais fácil destes espíritos. A este passo para uma subjugação, aonde eu me encontro quase que completamente nas mãos deste espírito que deseja o meu mal, aonde a prece é que levará a este afastamento lento, ou mesmo que não nos afaste, quando muitas vezes ocorre uma situação de uma simbiose, de uma retroalimentação, em que eu alimento este espírito que me obsidia e ele me alimenta. Desta forma, os dois é que precisam ser elevados juntos e que não pode ser separado de uma forma abrupta, brusca. Por isso que nós vemos tantos e tantos crimes perversos na área sexual, nas drogas, do alcoolismo, destruindo famílias e vidas. Porque quando alguém se suicida, não é somente a pessoa que acaba com o seu corpo físico e entra numa situação complicada de recuperação, mas todos aqueles que com ele vivem. É uma reação em cadeia, em que modifica a vida de todos os outros que convivem conosco, quando nós cometemos um ato como este. Então são espíritos que não estão naquele momento em uma situação abertos a receberem, a desejarem o amparo da espiritualidade. E pelo seu sofrimento, pelo seu estado ainda muito bruto e muito mergulhados, encharcados no mal, desejam apenas isto a outras pessoas. E nestes locais se tornam uns vítimas dos outros. E estes espíritos se alimentam e buscam forças ainda nestes que são suicidas. Mas termina aqui nesta parte Camilo nos dizendo que Deus não nos deixa nunca, jamais. A misericórdia do Pai jamais nos abandona, porque ela quer a morte do pecado que existe dentro de nós, quer o nosso arrependimento, a nossa reforma íntima e a nossa retomada, a nossa recuperação. Se nós cairmos 1000 vezes, Deus estará ali, de braços abertos, para que levantemos 1001. E lembrando sempre, Deus se encontra a uma oração de distância de nós, certo? E continua a narração de Camilo. Nas peripécias que o suicida entra a curtir, depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, a organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que, na individualidade de um suicida, será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, na morosidade impressionante para, só então, obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. De outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais, tal será o agravo da situação.
tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois, nestes casos, não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível, intermediário ou de transição. Supunhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que se entendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguíramos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna, pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia alvinitente flâmula, na qual se lia, em caracteres azul celeste, esta extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor: Legião dos Servos de Maria. E esta parte nos traz a observação ao final da página. As impressões e sensações penosas, oriundas do corpo carnal, que acompanham o espírito ainda materializado, chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal, existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se do fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceiras na palma da mão, que já não existe com ele, ou na sola do pé, igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés, que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de observar. Aqui, então, Camilo vem narrando que, por conta de todos os fluidos que fazem parte do espírito, junto ao seu perispírito, porque nós viemos numa programação espiritual com determinados anos para cumprir aqui na nossa encarnação. 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Enquanto este tempo não se cumpre, a nossa força vital permanece ali. E se eu venho para cumprir 80 anos, mas com 40 eu me suicido, estas forças permanecerão ali durante este tempo, se esvaindo lentamente. Por isso que muitas vezes
ainda a pessoa materializada, por conta de todas essas situações, sente tantas dificuldades, tantas dores e se torna também vítima destes espíritos que se alimentam disso nessas regiões de submundo e muitas regiões trevosas, porque eles se alimentam dessas forças, desses fluidos também vitais. Mas como em todo lugar, como nenhum filho do Pai deixa de ter o amparo em nenhuma situação, nenhum suicida jamais fica sem amparo. Aqui ele vem narrando a chegada dos servos de Maria. Neste caso, porque existem várias as regiões que são auxiliares a estes irmãos suicidas. Mas aqui está sendo falado dos servos da legião dos servos de Maria. Então, aqui ele vem narrando como eles chegam, como eles se vestem, de forma a se distinguirem dos demais que eles se encontram, mas sempre com a humildade, sempre com a retidão, com a calma, mostrando a forma com que eles ali chegam. Também sendo protegidos para que outros não venham a tentar dominá-los e a fazer-se deles vítimas, certo? E ele vem explicar ao final desta página, na observação, o porquê, através dessa questão dessa força magnética, porque muitas pessoas às vezes têm amputado um membro, mas ainda sentem coceiras naquele membro que já não existe, porque ainda existe gravado a sensação na sua mente. Isto ainda não se desfez, e ainda neste corpo ainda fica essa sensação e esta dor, ou no caso, como ele cita também como exemplo, esta coceira. Mas ele finaliza esta parte dando e chamando, trazendo a menção, então, às pessoas que vêm resgatar estes irmãos deste vale, deste local. E se trata da legião dos servos de Maria. E continua Camilo. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E, chefiando a expedição, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda. Símbolo dos esculápios, entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes, curvavam-se, cheios de piedade, junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado, tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando o destarte, o serviço dos caravaneiros. Hoje posso dizer que todas as vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhos magnéticos mantidos para fins humanitários
em determinados pontos do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentíamos. As marcas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento, já referido, e abrigadas, no interior de grandes veículos à feição de comboios que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos, leves, comburilados em matérias específicas, habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância incomum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro de nosso âmbito pessoal. Dir-se-iam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, as belas crinas ondulantes e graciosas enfeitando-lhes os altivos pescoços quais mantos de seda, níveos e finalmente franjados. Nos carros distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Geralmente os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exâmenes como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão ou se amotinavam, revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer, e se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-nos recuar, interceptando-lhes a passagem. Então, um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes, comum ao réprobo, que estertora nas trevas das males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atara os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo? Ó, Deus piedoso, quanto tempo! Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhe permitissem também a transferência para a localidade menos trágica.
Então Camilo vem nos narrar nesta parte final aqui do nosso estudo, deste vídeo de hoje, as regiões e o quão doloroso se encontravam ali, perdidos ainda nas condições que se encontravam, nas vibrações de dor, de sofrimento, numa loucura constante, sentindo aquela dor do suicídio que cometeram constantemente em todos os instantes, se encontravam tal qual loucos, e alguns perdiam, podia assim dizer, a consciência, numa vibração horrível e que não lhes permitiam naquele instante serem resgatados para regiões menos dolorosas, menos tristes e horríveis. Ainda se perdiam naquela cena, naquela situação, e ainda tão presos daquela maneira, viviam aquele instante e se encontravam ainda naquele sofrimento permanente, assim como eles sentiam ser. Mas as caravanas eram protegidas, ali, guiadas por cavalos. Ele narra a beleza então dos animais, e os animais, pela sua vibração ainda forte e animalizada, eram capazes de suportar a vibração daquele local, daquele vale e daqueles irmãos ali naquele sofrimento extremo. Pela sua vibração ainda animalizada, eles tinham o suporte necessário para suportarem e conseguirem realizar esta tarefa. E assim também, realizando esta tarefa, encontravam e encontram um progresso no seu desenvolvimento para, posteriormente, se tornarem, então, migrarem a outros mundos e se tornarem, então, mais tarde, espíritos como nós, humanos. Lanceiros que ali se encontravam quando atacados ou tentavam atacar, lançando torpedos de vibrações, porque eles ainda se encontravam tão animalizados que estes torpedos lhes davam a sensação da morte. Mas como matar quem já está morto? Eles ainda estavam sentindo tanta animalidade, sentindo tanto esta vibração ainda, presos ao corpo físico, ainda sentindo tanto essa sensação de estarem vivos e morrendo a todo instante, que lhes dava essa sensação, porque jamais eles estariam ali lançando torpedos que pudessem machucar. Estes torpedos eram apenas uma forma de afastar estes que não haviam ainda estado em condições de serem socorridos ou que desejavam prejudicar a todos. E assim, a cada instante em que se encontrava um aqui e outro ali, em condições de serem resgatados, a caravana constantemente ali ia para resgatar estes irmãos e os levarem ao Hospital Maria de Nazaré, certo? Então esta foi a parte deste estudo, deste nosso vídeo de hoje, em que Camilo finaliza dizendo: até quando? Quanto tempo? Nós é que determinamos. Quanto tempo permaneceremos num constante sofrimento? Ou a partir de quando nos colocaremos em condições de recomeçar a todo momento, certo? Eu sou Débora Rabelo e este foi o nosso estudo de hoje dessa linda obra de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, Memórias de um Suicida. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus te abençoe e até a próxima, certo?